Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje vamos continuar aí a quinta parte, ou melhor, a quarta parte do estudo sobre o Apocalipse, né? Essa vai ser a segunda vez que eu vou estar gravando esse vídeo, porque a outra vez eu acabei colocando as configurações de vídeo muito alto e acabou travando, né? Foi um erro de teste meu aqui. Então eu vou gravar ele novamente aqui, tá? Então hoje nós vamos fazer aí a quarta aula sobre o Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Você se inscreve ali no botãozinho que vai aparecer ali para você, né? A mãozinha e no inscrever. Você pode estar compartilhando com outras pessoas aí que não têm aí um conhecimento sobre o Apocalipse, e eu acho que vai ser de muito proveito para essas pessoas, tá? E um recado importante desse vídeo é que eu não vou estar fazendo vídeos mais divididos em pedaços de 15 minutos, mas nós vamos fazer pedaços geralmente aí de meia hora, tá? Porque senão se torna um pouco mais difícil para você fazer edição, se precisar fazer, né? Você tem que estar enviando vários vídeos, então você envia de uma vez. Então eu peço que os irmãos aí que às vezes têm dificuldade de escutar vídeos maiores, que tenham um pouco de paciência. Se você não conseguir aí esperar, você dá um pause, depois você volta e continua aonde você parou o vídeo, tá? Ou você marca o tempo que você parou ali, depois você volta para ver, tá bom? Então hoje nós vamos fazer esta quarta parte, mas eu aconselho que antes de você ver esta quarta parte, você veja as partes anteriores, para você não pegar aí o bonde andando, como falo, né? Essa expressão aí. E por quê? Porque na terceira parte, nós olhamos, nós analisamos aquelas expressões que vão demonstrar o destinatário das epístolas, tá? Você vai ver isso na terceira parte. Porque algumas pessoas costumam dizer que o Apocalipse não foi escrito para a igreja. Porém, nesta terceira parte, nós demonstramos que isso é um equívoco, né? Você vai ver que o Apocalipse ele se inicia fazendo esta mensagem para ser entregado para as igrejas, e lá no último capítulo de Apocalipse, Jesus vai estar finalizando o capítulo, o livro na realidade, demonstrando que toda a mensagem que foi escrita no Apocalipse está tratando das igrejas, tá? Então você vai lá ver, você vê no terceiro vídeo, perfeito? Então, o Apocalipse ele é o que? Ele vai ser uma mensagem só, mas demonstrada de diversas partes, né? Por diversas partes e diversas formas e formas diferentes. Por exemplo, uma mensagem que vai aparecer ali para 7 igrejas, ela vai aparecer nos outros versículos, nos outros capítulos, de uma outra forma, né? Por exemplo, a besta ela vai aparecer nas 7 igrejas, né? A besta, o falso profeta, a Babilônia, ela vai aparecer nas 7 igrejas, mas não com o nome de Babilônia, não com o nome de besta, mas ela está ali, tá? Então isso você tem que entender, nós vamos ver ao longo deste estudo aí, perfeito? E hoje nós vamos ter uma introdução, para as 7 igrejas. Nós vamos ter uma introdução para o capítulo 2. Eu também peço para os irmãos que, se houver alguns barulhos da rua, né, para que os irmãos aí possam entender que isso vai acontecer num momento ou no outro, né, porque se eu for esperar até um momento de silêncio eu não consigo gravar, tá? Até porque o meu tempo anda um pouco mais curto. Então, irmãos, né, peço para que veja a terceira, a segunda e a primeira parte para não pegar bonde andando. Depois que você vir, você volta para esse vídeo, tá? Então hoje nós vamos analisar um pouco sobre as 7 igrejas, tá? Então para isso nós vamos dividir aqui a tela, né? Eu preparei aqui essa divisão. Eu estou tentando fazer uma forma de que os irmãos possam acessar este link aqui, tá? Que eu estou usando o Evernote. O Evernote é um programa de notas que me ajuda muito a escrever as coisas, e eu posso estar acessando da nuvem, né? Aí me permite que eu edite pelo tablet aqui ou celular, e depois de editado eu acesso no computador aqui para estar mostrando para os irmãos, tá? Então, irmãos, hoje nós vamos ter aí uma introdução às 7 igrejas, tá? É muito importante nós compreendermos essas 7 igrejas, porque elas vão nos dar uma direção para muitas coisas. E é claro que o estudo das 7 igrejas ele não vai terminar aqui, porque é uma introdução. E esse estudo especificamente das 7 igrejas, eu já tenho vídeos no canal. Você pode ver os vídeos do canal para complementar. Mas aqui nós vamos ter uma série mais didática
sobre esta parte das 7 igrejas. E essas 7 igrejas, elas vão ter coisas importantes aqui, porque elas vão estar revelando as parábolas escatológicas de Jesus, tá? Nós vamos ver talvez no próximo vídeo que as coisas que Jesus falou para os seus discípulos naquelas parábolas escatológicas, seja a parábola dos servos, a parábola dos talentos, as parábolas das 10 virgens, elas vão estar codificadas dentro das 7 igrejas. Então, quando você faz a soma dessas parábolas com as 7 igrejas, você vai ter o quê? Uma revelação tremenda. Porque ela vai te ampliar a visão sobre os últimos dias, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui nos textos que nós vamos ver. Então, como eu falei, vai ser uma introdução para o capítulo 2, mas nós devemos entender esse início do capítulo 1. Você vê que o Apocalipse é uma coisa complicada, porque nós já estamos na 4ª aula, cada aula em torno de meia hora, são mais ou menos 2 horas de estudo, se você for somar tudo, talvez até um pouco mais, e nós não saímos do capítulo 1, para você ver a grandeza das revelações desse livro, né? Então é Apocalipse capítulo 1, verso 10 a verso 11, vai dizer o seguinte: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, né? Que dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Esmirna, Pérgamo, Tiátiro, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a destrinchar estas igrejas, mas nesse vídeo nós vamos introduzir algumas coisas sobre elas, tá? Então, olha que interessante, no capítulo 1, do verso 10 ao verso 11, diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, olha só que interessante, né? João, ele está neste contexto do Apocalipse, e ele escuta Jesus falando, né? Diz assim: ouvi por detrás de mim, ou seja, uma voz atrás de mim. E essa voz era como uma de uma grande trombeta dizendo. Ele fala: o que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas, tá? Então, perceba uma coisa, que isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Não quero falar sobre trombetas aqui. Não é a parte do vídeo que nós vamos falar sobre isso. Mas você percebe que a voz de Jesus é como uma voz de trombeta, né? E Jesus ele fala assim: o que vês, escreve num livro e entrega para as 7 igrejas. E a gente vai ver que o seguinte, que depois, né, você tendo em mente que essa voz de Jesus é como uma voz de trombeta, as palavras de Jesus, elas vão ser entregues para 7 anjos, e esses 7 anjos vão levar esta mensagem de Jesus, né? João vai entregar para esses 7 anjos essa mensagem de Jesus, ou seja, essa voz como de trombeta para esses 7 anjos, e esses 7 anjos vão entregar esta mensagem para as 7 igrejas. Então é mais ou menos como se Jesus, quando entrega a sua palavra para João, é como se ele estivesse entregando uma trombeta para João. Porque a voz de Jesus é como uma grande trombeta. E quando João ele pega estas palavras e entrega para os 7 anjos das 7 igrejas, é como se ele estivesse entregando 7 trombetas, e essas 7 trombetas estão sendo o quê? Tocadas diante dessas 7 igrejas, tá? Mas aí vai ser, né, na parte agora futura deste estudo, tá? Mas tenha em mente, já guarde isso na sua mente, que a voz de Jesus é como está dizendo aqui, né? Uma voz como de trombeta, grande voz como de trombeta, tá? Você memorizando isso aqui na sua mente, vai abrir um leque de entendimentos para você no próprio Apocalipse quando for tratar de trombetas, tá? E essa parte ela vai ser importante para você entender o desfecho de todas as coisas que vão estar acontecendo lá no futuro, né? As coisas que vão estar acontecendo no decorrer do livro. Então essa voz de trombeta vai estar sendo entregue para quem? Né? Para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátiro, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E diz assim, né? Eu fiz aqui um resumo, né? A voz de Jesus, vamos colocar aqui, que eu esqueci de anotar. Jesus, né?
a voz de trombeta, ele tem uma voz de trombeta, e essa voz de trombeta vai ser enviada para as 7 igrejas, tá? Por meio de 7 anjos, ou seja, são 7 trombetas. E quando você vai lá para o capítulo, continuando no capítulo 1, mas a partir do verso 19 até o verso 20, que já são os últimos versos de Apocalipse 1, nós vamos ver que vai dizer o seguinte: escreve, pois, estas coisas que viste, né? Então, as coisas que ele viu, passado, as que são, tratando do presente, e as que hão de acontecer, futuro, depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros, as 7 igrejas, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, né? Olha só, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, tá? Candeeiros é luz, né? Aquilo que tem uma luz. Então, olha que interessante. Deixa eu só botar aqui, eu esqueci de marcar um texto, né? Você vê aqui que diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha isso aqui, que tremendo, que coisa maravilhosa. Você percebe que Jesus ele vai ter na sua mão direita as 7 estrelas, tá? E estas 7 estrelas, elas são os anjos das 7 igrejas. E a gente vai ver que Jesus ele está, né, no meio, ele está nesta menorá, ele está passando pela menorá, pela aquele candeeiro, que são 7 luzes. Então, ele tem na sua mão as 7 estrelas, né, que são 7 anjos. E ao mesmo tempo também fala dos 7 candeeiros, ou seja, 7 candeeiros são 7 lâmpadas, 7 luzes. Isso é uma coisa interessante para você analisar, porque a expressão mão direita, né, a expressão, perdão, mão direita, essa aqui é a esquerda, né, a mão direita, ela significa aquilo pelo qual você faz o trabalho. Então, por exemplo, quando você vai escrever, você que não é canhoto, você vai escrever com a mão direita, né? A tela aqui, ela tá ao contrário, então você está vendo talvez a minha mão ao contrário. Mas a mão que escreve vai ser sempre a direita, né? Quando você faz alguma coisa, algum trabalho, você vai utilizar a mão direita, a não ser que você seja canhoto ou ambidestro. Mas Deus ele vai utilizar essa expressão mão direita para mostrar que é com ela que se faz o trabalho. Então, quando ele associa o seu braço direito a 7 estrelas, que são 7 anjos, isso é para demonstrar que é por meio dessas 7 estrelas, que é por meio desses 7 anjos que o trabalho vai estar sendo feito. Perfeito? Jesus ele vai trabalhar por meio desses 7 anjos, por isso eles estão na mão direita. Então, associando a mão direita com os 7 anjos, você vê que é a forma com que ele trabalha. E quando você vê o candeeiro, olha só, quando você vê aquele candeeiro, que são as 7 igrejas, ou seja, são 7 lâmpadas, e você vê o que? Essas 7 estrelas, é porque Deus, por meio de Cristo e através de João, ele vai utilizar estas 7 estrelas, que são 7 anjos, para trabalhar nessas 7 lâmpadas, né? Então, a menorá é aonde vai estar composto aqui a igreja de Deus. E esses 7 anjos que estão na mão direita de Jesus, é por meio dele que Deus vai trabalhar nas 7 igrejas, tá? Então, quando diz assim, olha só: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí eu botei a tela errada, tá? Era esse texto aqui, né? São os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Jesus ele quer trabalhar nesse candeeiro aqui, né? Ele quer trabalhar nesta luminária. E quando você vê 7 luzes, 7 candeeiros, o que você tem que pensar? Qual é a soma que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma soma com a lei. Por quê? Porque lá na lei você tinha... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para os irmãos. Eu esqueci de botar um desenho aqui. Mas eu acho que eu tenho alguma coisa aqui. Olha só, vou pegar essa Bíblia aqui que tem esta imagem. Eu esqueci de pegar uma imagem, né?
você tinha na lei, ó, esta menorá aqui, né? E esta menorá, ela tinha o quê? 7 fogos. E esses 7 fogos, esta menorá, ela tem essas 7 lâmpadas, né? E cada lâmpada vai ter o quê? Vai ter um fogo. E este fogo era aceso por meio do azeite. Então, quando Deus ele utiliza essa expressão, Jesus utiliza essa expressão, né, os 7 candeeiros, você tem que entender que candeeiro está tratando de fogo, está tratando de luz. E luz, naquele contexto de Apocalipse, no contexto do passado, no contexto bíblico, ele era aceso por meio do azeite. Era o combustível que mantia o azeite aceso. E quando ele utiliza a expressão 7 candeeiros, 7 luzes, 7 lâmpadas, isso vai abrir um leque gigantesco de possibilidades para entender profecias, tá? Vai abrir um leque gigantesco nesse sentido. Porque você vai perceber que havia num lugar, né, onde Deus mandava que se levantasse, né, uma luminária no Antigo Testamento chamado menorá, e essa menorá, né, ela tinha 7 lâmpadas, e essas 7 lâmpadas tinham 7 fogos. Então, quando você olha essas 7 lâmpadas lá em Apocalipse, é um link que Deus está dando para nós olharmos lá para a lei e olharmos para as sombras que estavam na lei e entender através daquela menorá, daquela luminária que estava no Antigo Testamento, que é dessa imagem que eu mostrei para os irmãos, você olhar por ela, as coisas que Deus colocava sobre ela, as coisas que Deus determinava e explicava literalmente sobre aquela menorá, e você vai aplicar sobre essas 7 igrejas. Por quê? As 7 igrejas que são 7 lâmpadas é uma menorá que você está vendo ali aparecendo em Apocalipse. Então Jesus ele vai aparecer numa figura de um sumo sacerdote com as vestes da expiação, e ao mesmo tempo vai aparecer a menorá, e essa menorá, né, ela vai estar mostrando para você o tabernáculo. E a gente vai ver que interessante que quando o sumo sacerdote ele ia para o dia da expiação, ele tinha que o quê? Que primeiramente preparar as lâmpadas, e depois de preparado ele tomava o incenso, acendia o incenso, e agora ele ia poder fazer a expiação, né? E adentrar no Santo dos Santos com aquela fumaça que ia encher o local, né? Todo aquele tabernáculo, tá? Então é isso que você está vendo aqui. Né? Ele está mostrando essas 7 lâmpadas porque elas estão que sendo preparadas para serem acendidas. Então, como é que ele vai acender esta menorá? Por meio dos 7 anjos das 7 igrejas, tá? Então, assim como Arão e os sacerdotes deveriam com a sua mão direita acender os fogos, porque você vai acender com a mão direita, você pega um palito de fósforo, por exemplo, você vai acender. Naquele tempo não tinha isso, mas eu estou utilizando uma expressão nesse sentido. Então ele pegava a sua mão direita e ia acendendo o fogo da menorá, tá? Ele ia trabalhando naquele fogo. Então do mesmo modo, Jesus com a sua mão direita, ele vai trabalhar nessas 7 lâmpadas para acender exatamente como os sacerdotes faziam, tá? E aí eu separei alguns textos aqui tremendos para você ter essa soma de coisas. Eu botei a Bíblia errada aqui, a tela errada. E diz assim, olha lá, né? Ó, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Candeeiro significa luz, né? Significa aquilo que tem uma candeia, aquilo que porta uma luz. E naquele tempo a candeia ela se acendia com o quê? Com a luz. Então quando você vê aquelas expressões de Jesus que diz que ninguém acende uma candeia debaixo, acho que ele fala da cama, não lembro, mas coloca no velador, é, né, uma ligação com essa parábola aqui também, uma ligação com este texto, porque ela vai tratar neste sentido. E fala da mesma coisa, tá? E diz assim, né? Livro de Êxodo, capítulo 25, verso 31, e depois a gente pula para o 37, que ele vai dar descrições da menorá, que neste momento de agora não seria interessante. Mas nós vamos usar os 2 versos importantes. Diz assim, né? O Senhor falando para Moisés: farás também um candelabro de ouro batido se fará este candelabro, e o seu pedestal, e a sua haste, e os seus cálices, e as suas maçanetas, e as suas flores formarão com ele uma só peça. Também lhe fará 7 lâmpadas. Olha só, são os 7 candeeiros. Tá vendo como aqui, olha só, assim como está aparecendo 7 lâmpadas, 7 candeeiros, 7 candeias,
nesta menorá aqui da lei, aqui você também vai ver que vai aparecer. Olha lá, sete lâmpadas. E aqui também 7 lâmpadas. Então é uma ligação que você vai ter que ter com a lei, tá? Você vai ter que ter esta ligação com a lei aqui. De modo que quando você vai olhar lá para o livro de Moisés, lá para o Êxodo, você vai entender o futuro. Então Deus mandou lá naquele tabernáculo que se edificasse o quê? Que se levantasse de ouro puro um candelabro, né? E esse candelabro tinha 7 lâmpadas, tá? Então quando você vai ali no lugar santo, não no santo dos santos, você tinha a mesa, e nessa mesa você tinha o quê? Os 12 pães, e esses 12 pães eles tratavam o quê? Obviamente das 12 tribos de Israel, e ao lado você tinha o quê? A menorá com 7 fogos. Então quando o sumo sacerdote ele estava indo para trabalhar no dia da expiação para entrar no santo dos santos, automaticamente ele passava entre a mesa e entre a menorá, porque uma estava diante da outra, né? E quando o sumo sacerdote ele passava ao mesmo tempo pela mesa e ao mesmo tempo ele passava pelas 7 igrejas. Por quê? Porque Deus ele está fazendo essa ligação das 12 tribos com as 7 igrejas, tá? Jesus, o sumo sacerdote ele passava pelo meio, né? Nesse lado ficava a mesa, nesse lado a menorá, e aí ele passava e ele cruzava pelas duas. Uma ligação das 12 tribos com as 7 igrejas, né? Quando nós formos olhar a questão do véu, nós vamos ver que tudo vai se tornar uma peça só no tabernáculo real de Deus, né? Mas aí já seria um outro estudo. E ele diz assim, vamos mais para lá, para dizer o que deveria ser feito nesta menorá. Isso está em Êxodo capítulo 27, verso 20 e 21. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos conservarão em ordem, olha só, aqui Arão, que é o sumo sacerdote, e seus filhos conservarão em ordem, né? Então era um trabalho, era uma sinergia de Arão e, né, o povo, porque o povo trazia o azeite e os filhos de Arão, e Arão acendiam. Por que os filhos de Arão? Porque tratava dos sacerdotes, tratava do sumo sacerdote, né? Então o povo de Israel trazia o azeite para Arão, e Arão, os seus filhos, pegavam esse azeite e colocavam sobre essa lamparina, né? Colocavam sobre essa lamparina. Então o sumo sacerdote, ele tinha, ou com os sacerdotes, o trabalho de fazer a preparação da lâmpada. Então você percebe que quando aparece Jesus vestido como um sumo sacerdote e ele pega a sua mão, tem as 7 igrejas, ou melhor, as 7 estrelas, e essas 7 estrelas vão ser mandadas para as 7 igrejas para levar mensagem. Esse é exatamente o mesmo trabalho que Arão fazia. Arão ele acendia a menorá utilizando um fogo literal, mas Cristo ele vai acender essa menorá não com fogo literal, mas com o quê? Com o Espírito Santo. Assim como o sumo sacerdote precisava de azeite para, né, colocar fogo nesta luminária, assim Cristo vai dar o Espírito, vai derramar o Espírito sobre os servos para que o quê? Para que haja fogo, mas não um fogo literal, e sim o fogo do Espírito que vai o quê? Conceder aí no final dos tempos, né? É como se fosse um segundo derramamento do Espírito que nós vamos tratar lá em Apocalipse 11, tá? Então, do mesmo modo como Arão ele tinha que preparar as lâmpadas para que houvesse sempre fogo, do mesmo modo Jesus ele vai preparar essa menorá, que são essas 7 igrejas, colocando azeite nela, tá? E vai dizer assim mais: desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será em favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. E essa tipologia, ela vai nos ligar lá com o profeta Zacarias, que vai dizer assim. Olha só que interessante. Zacarias capítulo 4, do verso 1 ao 3. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Olha só, despertamento, né? Como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? E eu respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, vaso de azeite, e em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos.
uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Percebe que lá em Zacarias já está mostrando um candelabro com 7 lâmpadas e está sendo colocado azeite sobre elas? Então é mais uma ligação. Só que quando você vai ver no profeta Zacarias, a gente vai ver que o azeite está procedendo de 2 oliveiras, uma que está à esquerda e uma que está à direita. Na lei nós vimos que era Arão que colocava o quê? O azeite. E aqui, neste contexto, nós vamos estudar que vai ser pela mão de algumas pessoas que eu não quero falar agora, mas que nós vamos ver nos vídeos futuros, tá? Então, do mesmo modo como Arão tinha que botar azeite nessa lâmpada, assim Cristo também vai fazer com estas 7 igrejas. Ele está preparando esta menorá do mesmo modo como era preparado na lei, né? Isso era um ofício que o sacerdote deveria fazer. Só que o sacerdote fazia nas sombras e Cristo faz a realidade, que é trazer o azeite, é trazer o poder sobre a igreja. E isso vai o que refletir aonde? Lá na parábola das 10 virgens, que vai dizer assim, né? Mateus capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar o noivo. Percebe que, mais uma vez, quando você está tratando aqui de uma parábola escatológica, você percebe que o quê? Que Deus vai utilizar nas 10 virgens esta expressão de lâmpada, tá? Porque a lâmpada ela tem que ser colocada azeite, tá bom? Acho que a gente já está mais ou menos em 30 minutos. Acho que dá para finalizar em 30 minutos aqui, né? Essa seria a aula 4. Que você tenha que entender que as 7 igrejas elas vão ser uma tipologia da menorá. A menorá, na verdade, vai fazer uma ligação com as 7 igrejas, tá? Então, você entendendo essa parte aqui, você vai começar a conseguir entender o que vai acontecer no restante do livro do Apocalipse, tá bom? Eu vou finalizar por aqui. Eu acho que deu para fazer em uma parte de meia hora, né? Para a gente não se estender tanto. E durante as semanas vamos gravar aí mais estudos aí sobre essa continuação das 10 virgens e também das 7 igrejas, tá bom? Deus abençoe e fique na paz de Cristo.